Boa noite a todos, meu nome é Eduardo Silva, é um prazer estar em sua companhia. Nós vamos dar sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que tem como tema central Não vim destruir a lei. Nos 7 primeiros itens, nós temos as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Na primeira revelação, nós temos a lei mosaica, e há 2 partes distintas. Uma é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou lei disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, é de todos os tempos, de todos os países, essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Todas as outras são leis que Moisés decretou. Obrigado que se via a conter pelo temor um povo que naturalmente era turbulento e indisciplinado, o qual ele tinha que combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante o tempo da escravidão no Egito. E para imprimir a sua autoridade, teve que atribuir a origem divina, conforme era um hábito dos legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava ser apoiada na autoridade de Deus. E somente um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam um senso moral e um sentimento de justiça reta. A segunda revelação é justamente o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Isso é, ele veio desenvolvê-la, dar um verdadeiro sentido, adaptá-la a um grau de adiantamento proporcional aos homens. E nessa lei tem como princípio os deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina, combatendo constantemente os abusos e as práticas exteriores e as falsas interpretações, reduzindo a uma única prescrição, que é amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: aí está a lei de toda, e aí estão as leis toda e os profetas. Nós vamos perceber que Jesus ainda tinha muito ainda que, não dizer ensinar, mas Jesus tinha algo para tornar um pouco mais explícito, porque muitas das suas verdades nós não tínhamos a condição de absorver naquele momento. Isso fica muito claro a fala de Jesus no sentido de nos trazer o Consolador prometido. Nós vamos verificar isso principalmente no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 17 e 18. E assim narra Mateus: Pensais que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas? Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Veja que Jesus, naquele instante, ele já dá a todos nós a esperança do Consolador prometido, que nós vamos verificar esse Consolador prometido, que é o Espiritismo. O Espiritismo, que é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual,
e as suas relações com o mundo corpóreo. No Antigo Testamento, teve Moisés e sua personificação. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o Cristo e o Espiritismo, que é essa terceira revelação à lei de Deus. Mas não tem a personificação numa individualidade, porque ele é fruto do ensinamento dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, e em todos os pontos da terra, com um concurso de uma multidão inumerável e de intermediários. Nós vamos perceber isso principalmente com o advento da doutrina espírita, né? Nós vamos perceber toda a movimentação em toda parte do globo. Nós vamos notar esses fenômenos principalmente mediúnicos. Mas a doutrina espírita, essa terceira revelação, ela não se baseia apenas nas questões dos fenômenos. Nós vamos perceber também que desde os tempos do Mestre Jesus, quando se operava os ditos milagres, Jesus sempre fazia um convite a uma reflexão, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de conduta. Jesus dizia coisas como vai, não peques mais, ou a sua fé te curou. Tudo isso é possível, esse entendimento com muito mais clareza, com muito mais entendimento, à luz da doutrina dos Espíritos. Nós vamos perceber que essa terceira revelação, que é o Espiritismo, ela nos conduz para uma fé muito mais raciocinada. A gente vai perceber não aquela fé que é pautada no medo, que é pautada justamente na dureza. Nós vamos perceber uma fé lógica, racional, que vem complementar todos os ensinamentos deixados por Jesus. Nós vamos perceber que a importância do Mestre Jesus, no sentido de preparar o terreno, nos preparar para o advento do Espiritismo, que traz para todos nós muito mais sentido, muito mais esclarecimento, quando nós compreendemos o porquê, muitas vezes, das nossas dores, o porquê de muitas dessas catástrofes, algumas delas naturais, algumas delas que são provas e expiações de ordem, inclusive coletiva. Nós vamos percebendo que tudo isso se encadeia dentro de uma natureza. Nós vamos perceber também que mesmo nos dias que nós estamos passando, nós vamos perceber que não é exclusividade desse momento. Nós vamos perceber que ao longo da história da humanidade, nós já atravessamos por momentos e circunstâncias bastante parecidas, mas que acima de tudo houve o consolo, houve uma lição, houve um propósito. Então, quando nós nos deparamos com essas situações que muitas vezes nos desestabiliza, mas ao mesmo tempo são oportunidades que nós temos de refletir sobre o nosso comportamento. É Jesus, mais uma vez, através da doutrina dos Espíritos, que opera os milagres, mas ele diz o seguinte: vás e não peques mais. Ou ele diz: a tua fé te curou. Então é o convite que nós temos para repensar as nossas posturas, para repensar os nossos comportamentos, sobretudo diante da vida. A doutrina espírita, através dessa terceira revelação, ela tem um papel muito importante no amadurecimento das criaturas humanas, porque ela traz o consolo, mas de uma forma raciocinada. A doutrina espírita, ela amplia os horizontes, ela busca o ser de fato. Nós começamos a compreender que aquilo que nos leva ao Pai não é algo exterior. A transformação, ela começa de dentro para fora. Então, essa é um dos grandes diferenciais dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que prega o amor, prega a caridade,
prega sobretudo o perdão. Assim como Jesus, que não veio destruir a lei, a doutrina espírita não vem também de forma nenhuma destruir tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, que mesmo a importância que Moisés teve nesse processo evolutivo, porque ainda falando da lei mosaica, o que nós vamos perceber é que naquela ocasião era necessário um conjunto de normas que viesse a atender uma necessidade do povo daquele momento. O povo necessitava muitas vezes de ter normas para que o equilíbrio, que a paz fosse melhor conduzida.